dia, mais que vencedores, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, filhos amados, herdeiros de Deus, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Graça e paz. Esta é a saudação na nova aliança. Esta é a saudação que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Graça, paz, amor, alegria, misericórdia da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Nosso refúgio em graça, na cidade de São Paulo, se chama Igreja Cristo Vive. Eu louvo a Deus por fazermos parte de um ministério que está promulgando e promovendo a última reforma antes da vinda de Cristo, para buscar a sua noiva, a sua igreja ataviada, preparada para se encontrar com aquele que é o marido, o único esposo, o verdadeiro Jesus Cristo ressuscitado. Vamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Esta noiva de Jesus, a sua igreja, está sendo restaurada, ataviada, preparada. E esta restauração, este preparo, este atavio, ele passa pela palavra predestinada de sabedoria, a graça de Deus. É por isso que nós estamos todos tendo os nossos olhos iluminados por Jesus, para compreendermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da nossa herança entre os santos. E verdadeiramente, nós estamos sendo, em primeiro lugar, restaurados, restituídos, estamos todos sendo reparados, estamos sendo lapidados. O Senhor está fazendo com que caiam por terra todos os fardos, os julgos pesados que a tradição dos homens, o legalismo de Moisés colocou sobre nós, e nós vamos permanecer firmes. E nunca mais nós vamos nos submeter de novo a nenhum jugo de escravidão. Porque Jesus nos chamou, nos libertou. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E Ele quer que a gente permaneça firme na liberdade que Ele já nos manifestou. Graças a Deus que podemos hoje entender qual é a nossa esperança. Hoje nós podemos entender como é viver o cristianismo autêntico, puro, legítimo. O que é a graça de Deus verdadeiramente? Como é que um justo deve viver, deve se portar, deve se conduzir nesta terra? Somente por fé. E é isto que nós estamos ensinando ao povo de Deus. Como viver a sua graça por fé. Como se libertar de todo o fardo pesado que o sistema religioso, coloca sobre o povo de Deus. Nós temos muito material. Nós temos todos os programas que já foram ao ar. Se você perdeu algum, estão todos arquivados em nossa página na internet, no Multimedia Center. Você pode ir lá pesquisar por tema, assunto, data, enfim, dia da semana, do mês, ano, e você vai encontrar ali os programas que já foram ao ar, para que você reveja ou assista aquele que você não assistiu por algum motivo. Nós também temos na nossa página na internet a Central de Estudos Bíblicos, com as doutrinas básicas ali apostiladas. Temos também no nosso site a possibilidade que lhe é oferecida para você assistir aos nossos cultos ao vivo, em tempo real. Você que não mora em São Paulo, capital, você que mora em outra cidade, outro estado ou país, você pode participar do culto conosco, em tempo real.
Nós também, através da página na internet, nós temos como você acessar a nossa sede no Rio de Janeiro, também entrar nos programas do nosso apóstolo Miguel Ângelo, ouvir a nossa rádio web 24 horas no ar. Nós também temos ali os álbuns de fotos com os eventos mais importantes, né? Os últimos eventos para você conhecer um pouco do movimento da Igreja Cristo Vive, vivendo a genuína graça, a alegria, a vida com liberdade, né? A vida liberta por Jesus Cristo e muito mais. Acesse a nossa página www.cristovive.com.br ou ligue para nós em São Paulo, prefixo 11 5561 4405. Você pode também nos mandar um e-mail contando o seu testemunho, ou um pedido especial de oração, ou requerendo material da graça de Deus. Nós temos mais de 130 livros totalmente em graça do nosso ministério. Temos milhares de CDs e DVDs. Mande um e-mail, se você quiser, para igreja@cristovive.com.br. Tá bem? E nós vamos prosseguir com esse estudo maravilhoso sobre os rudimentos de obras mortas. Se você perdeu segunda e terça, assista novamente, ou assista os programas de segunda e terça que estão arquivados na internet, para que você entenda o que é exatamente um rudimento. O que é uma obra morta? Porque nós estamos estudando, conhecendo, crescendo neste conhecimento a respeito dos rudimentos de obras mortas. São coisas simples, precárias, insignificantes, rudimentares, de obras mortas, de obras, de atitudes, de ações, de feitos mortos, que não servem para nada. Obra morta. Uma obra desprovida de vida. E se está morta, se não tem vida, não serve para nada e não nos interessa. Todos os sacrifícios, todos os preceitos, não os valores morais de Deus, os preceitos do judaísmo, né? Aquelas ordenanças, as comidas, as bebidas, as abluções, as vigílias, os jejuns, as roupas, os alimentos, as abstenções, os dias de festa, tudo isso é rudimento de obra morta. Se você fizer alguma destas coisas, isto é precário, é uma obra morta. Não tem vida, não tem eficácia, não tem significado, não serve para nada, não tem nenhum comprometimento com a vida espiritual. Não tem nada a ver, não serve para nada. É uma obra morta. E por que é uma obra morta? Porque o Senhor, na cruz do Calvário, ali na sua morte, ele encravou no madeiro tudo, todas as ordenanças, toda a lei foi encravada no madeiro. A lei se encerrou em Cristo. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz no capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, agora, nesta aliança, quem crê é justificado por Jesus Cristo. Não pela lei, não por obras da lei. Então, a lei se encerrou em Jesus Cristo. Por isso, qualquer obra da lei que se faça agora, depois da cruz do Calvário, é uma obra morta. É uma obra rudimentar. Não serve para absolutamente nada. Eu sei que alguns devem estar chocados. Como assim? Quer dizer que jejum não serve para nada? Batismo nas águas não serve para nada? Vigília não serve para nada? Não serve para nada? Não serve para nada. Não tem nenhum valor, não tem eficácia, é apenas algo simbólico, desprovido de qualquer conteúdo, de qualquer espiritualidade. Não tem nada, não serve para nada, é uma obra morta. É algo rudimentar. E eu quero costurar isto tudo com aquilo que diz Hebreus 6:1, porque é tremendo que está aqui. Muitas pessoas, talvez,
já podem ter lido este versículo inúmeras vezes e não se atentou, não entendeu, não tinha revelação. E agora que o Senhor quer revelar, né, todos os mistérios, e está verdadeiramente revelando os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, agora tudo salta aos nossos olhos, agora tudo faz sentido. E Hebreus 6:1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, e este capítulo, ele é aberto com o título, na minha Bíblia, deve ser na sua também, exortação ao progresso na fé. O que é uma exortação? É uma chamada de atenção visando encorajar a pessoa. É importante eu ensinar o que é exortação, porque tem gente que acha que exortação é cajado na cabeça dos crentes, né? É uma coisa para humilhar, para denegrir. Não, não é isso. Exortação é uma chamada de atenção, é um resgate da atenção do povo de Deus, mas encorajando para mudar, encorajando para acertar, encorajando para prosseguir. Então aqui nós temos uma exortação ao progresso na fé. Então nós estamos num pacto, a graça de Deus é a nova aliança, o novo pacto, que o justo vive por fé. Então a palavra vem para exortar o salvo a viver por fé, a crescer na fé, a progredir na fé, não nas obras da lei. E é por isso que começa assim no versículo 1. Por isso, quer dizer, para você progredir na fé, pondo de parte. O que é pôr de parte, amado? Pondo de parte é separando, põe de lado, pondo de parte, tirando da sua caminhada, da sua frente, tira da sua vida, põe à parte, tira para lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Meu amado, olha o que a Bíblia está dizendo. Para pôr de lado, pondo de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que a doutrina de Cristo tem princípios elementares. Agora você precisa compreender isto pelo seu espírito, porque o Espírito é o único que pode lhe revelar, o Espírito Santo. Então, o que você tem que entender, que enxergar? Que a doutrina de Cristo, a doutrina judaica, a doutrina do Cristo nos dias da sua carne, a doutrina do Cristo judeu, tem princípios elementares. Porque o Cristo judeu, o Cristo na carne, ele, no cumprimento da lei, ele teve que fazer coisas. Ele fez obras judaicas. E a própria Bíblia chama o judaísmo, as obras da lei, chama de princípios elementares, básicos, simples, elementos bem rudimentares da doutrina de Cristo. Então aqui não está falando de uma doutrina do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado tem uma doutrina, que é a doutrina da graça de Deus. Essa doutrina é a doutrina eterna. Jamais vai ser posta de lado, vai ser posta à parte. Esta é a doutrina da graça que trouxe para nós salvação e nos ensina a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Só há uma doutrina verdadeira, a doutrina da graça de Deus. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando? Que tem uma doutrina de Cristo que é elementar. É a doutrina judaica, do Cristo da carne, do Cristo judeu. O que a Bíblia manda fazer?
põe de parte. Por isso, quer dizer, esta é uma exortação a você progredir na fé. Então, para você progredir na fé, para você crescer, para você experimentar coisas maiores e melhores da parte de Deus, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, se você pega o judaísmo, as doutrinas judaicas e põe de parte, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Se você não tira da sua vida o judaísmo, se você não tira da sua vida a prática da lei mosaica, se você não põe de parte, se você não tira da sua vida, nunca você se deixará levar para o que é perfeito. É por isso que quanto mais as pessoas praticam obras da lei, quanto mais as pessoas praticam obras mortas, rudimentos de obras mortas, menos elas se desenvolvem, menos elas amadurecem, menos elas crescem, menos elas progridem. Só há progresso espiritual e material se nós colocarmos de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O Cristo na carne veio como um judeu para cumprir a lei mosaica, a lei dos judeus. Esta lei mosaica não pode ser mais praticada por nenhum de nós. Tem que ser posta de lado, à parte, porque senão nós não deixamos a nossa vida avançar para aquilo que é perfeito. Vou ler novamente, e agora com a revelação do Espírito de Deus, você vai compreender. Exortação ao progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Se você não puser de parte o judaísmo, a lei, você não vai experimentar a graça. Você experimentou a graça da salvação, porque isto é um favor imerecido. Mas e o desenvolver da salvação? E a graça sobre graça? E o segundo benefício, que é desfrutar do pacto da graça de Deus? Isso você não vai ter se você continuar vivendo os rudimentos de obras mortas. Em outras palavras, os princípios elementares do judaísmo, da doutrina do Cristo na carne. É necessário, é urgente que se arranque definitivamente o judaísmo do cristianismo. Que se tire a lei com os seus 613 preceitos e mandamentos e obras mortas e rudimentos da vida dos cristãos, dos salvos por Jesus Cristo. Por quê? Porque senão este povo não avança para o que é perfeito, para uma vida, sabe, muito superior, excelente. Então vamos lá. E ele diz assim: deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não lançando de novo a base do arrependimento. Então veja, nós, amados, que somos salvos por Jesus, já nos arrependemos, uma vez por todas. O nosso arrependimento, que é produzido pelo Espírito Santo em nós, já produziu a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então eu não posso de novo ser salva, me arrepender outra vez. Eu não posso ficar pregando para salvos, para pessoas regeneradas, para pessoas libertas. Eu não posso ficar pregando de novo arrependimento de obras mortas. As pessoas que são salvas já se arrependeram,
já são salvas, já foram libertadas, já foram transportadas para o reino de Jesus Cristo. Não podemos ficar só todo culto falando de arrependimento, de obras mortas. Por quê? Porque as pessoas já se arrependeram, já foram salvas, já foram justificadas, regeneradas. É hora de avançar, é hora de progredir na fé, é hora de se desenvolver, é hora de amadurecer, é hora de usufruir dos benefícios da salvação. Compreendem, amados? E nós vemos aí o povo de Deus toda semana ouvindo sermões, palavras, pregações, que são sempre visando o arrependimento de obras mortas. Quer dizer que a lei gira, como o povo hebreu no deserto. 40 anos andando em círculos, não saíam do mesmo lugar. Isto é exatamente o que acontece com quem vive os preceitos da lei mosaica. Anda, gira, faz, anda, acontece, sacrifica, paga o preço, sobe, rala, desce, vai, volta, não sai do mesmo lugar. Não se deixa levar para o que é perfeito, porque a lei mosaica, os rudimentos de obras mortas impedem um filho de Deus de avançar para aquilo que é perfeito. Então é hora do povo de Deus parar de fazer obras mortas. É hora do povo de Deus deixar a lei mosaica e viver pela fé, porque só pela fé é que se progride, que se avança. E a fé não tem nada a ver com obras da lei. A fé não se coaduna com sacrifícios, com ordenanças, com rudimentos de obras mortas. É por isso que a Bíblia está ensinando e exortando. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, o que é que a Bíblia está nos ensinando, amados? Que existem coisas que são o beabá da obra de Deus. O A-E-I-O-U da obra de Deus. Se fala para alguém que ainda não é salvo sobre arrependimento, sobre a fé em Deus. Você está compreendendo? Para quem ainda não é salvo, nós podemos explicar sobre o que é o novo nascimento, o que é a conversão, o que é se tornar uma nova criatura. Mas nós não podemos passar o resto da vida falando para um salvo a respeito das mesmas coisas e exigindo que um salvo em Cristo Jesus se submeta aos rudimentos, às obras mortas, aquelas coisas precárias da doutrina de Cristo, do Cristo judeu. Tem que pôr de parte. Quando aqui a Bíblia diz, isso faremos se Deus permitir, não é fazer o sentido de batizar, de impor mãos, é o sentido de falar sobre isso, porque ele coloca aqui, olha, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, como é que eu lanço isso de novo? Eu vou lançar
pela minha boca, explicando que o homem precisa se arrepender para ele poder ser salvo, para ele poder ser regenerado. Eu preciso de falar da ressurreição, que Cristo ressuscitou, e ele, quando crê em Jesus, ele também é ressuscitado com Cristo, é uma nova criatura. Agora, eu não posso ficar só falando isso. Isso eu vou falar se Deus permitir. E quando é que Deus permite? Quando eu preciso evangelizar, quando eu preciso pregar Jesus para alguém que ainda não o conhece, que ainda não passou pela salvação. Agora, se eu quero avançar, se eu quero progredir, se eu sou salva, eu não posso mais me deter no A, E, I, O, U da obra de Deus, no beabá. Eu tenho que avançar. E só a graça genuína de Deus, a vida por fé, é que me faz avançar para aquilo que é perfeito. A lei é imperfeita, a graça é perfeita. O pacto da lei é imperfeito, o pacto da graça é perfeito, é melhor, é superior. É o pacto que vigora hoje, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ponha de parte a lei e viva por fé. Avance para o que é perfeito, a graça de Deus. Até amanhã e bom dia.